O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo continente mãe. Presidente do Senegal adia eleições horas antes do início oficial da campanha. Então, meu caro Matias, teremos aqui o nosso primeiro bloco de giro pela África esse ano, aqui no Xadrez Herbal, devido a principalmente duas notícias, né? E uma delas é essa, né? Um anúncio do presidente Macky Sall do adiamento indefinido das eleições que estavam previstas para 25 de fevereiro. A gente já comentou aqui algumas notícias ligadas ao Senegal e ao governo Macky Sall, né? Lembrando que o principal líder da oposição senegalesa está preso. Tá? O Macky Sall é acusado, né, de se tornar cada vez mais autoritário nos últimos anos. Né? Ele que é presidente desde 2012. Tá? Antes disso, ele também foi primeiro-ministro do Senegal. E ele não pode ser candidato, né, nessas eleições. Então esse é um dos possíveis motivos, né, desse adiamento, né, justamente ele não querer ficar afastado do poder e eventualmente ser depois processado por seus eventuais abusos de autoridade, enfim, coisas do gênero. Tá? Lembrando que ele é apenas o quarto presidente da história do Senegal que, ao contrário de muitos países da região, não teve tantos regimes de exceção, né? A gente tem uma transição democrática no país, né? Os dois primeiros presidentes serviram em 4 e 3 mandatos, respectivamente, ambos pelo Partido Socialista de Senegal. Depois houve a transição para o terceiro presidente do país, do Partido Democrático Senegalês, e que depois foi sucedido pelo Macky Sall, que então é o quarto presidente. No total foram 11 mandatos entre esses 4 presidentes, e daí foi mudando algumas questões, né, relacionadas ao tempo de mandato, possibilidade ou não de reeleição. Tiveram várias reformas nesse sentido, e como o Felipe tinha apontado anteriormente, é um sistema presidencialista com a figura do primeiro-ministro um também. Semi-presidencialismo. Emula um pouco o sistema francês, a antiga metrópole europeia que dominou o Senegal. Outro possível motivo para esse adiamento é o fato de que o candidato governista, né, o Amadou Ba, que é o atual primeiro-ministro, e antes disso foi ministro de Relações Exteriores, está mal nas pesquisas. Tá? A alegação oficial do presidente foi devido à situação da instabilidade política no país e a crise entre os poderes, né? Ele usou esse termo, um termo que também tem sido muito utilizado aqui no Brasil, já que os deputados senegaleses do parlamento senegalês formaram uma comissão que está investigando 2 juízes suspeitos de corrupção. Tá? Porém, vamos lembrar, né? Nos últimos anos, nós tivemos diversas manifestações contra o governo Macky Sall, que ele chama, né, dessa instabilidade, né, desses motins, especialmente pela população jovem do país, que é a que mais sofre com o desemprego no país, tá, no Senegal. Esses setores, né, da população apoiam o Ousmane Sonko, que mencionamos, ele está preso, o seu partido foi dissolvido, porém ele ainda continua sendo o líder mais popular dentro do campo opositor. São mais de 200 quadros da oposição que já foram presos, né, além de outros manifestantes,
E no último domingo, inclusive, foi presa a ex-primeira-ministra, a Aminata Touré, que rompeu com Macky Sall em 2022, justamente acusando ele, né, de ações antidemocráticas. E o secretário-geral do governo, o Abdul Latif Coulibaly, renunciou à sua posição. Ele, mais ou menos como se fosse um chefe de gabinete. Ele renunciou, afirmando que ele quer total e completa liberdade para defender as suas convicções políticas. E a CEDEAW, a Comissão Econômica dos Países da África Ocidental, que a gente falou no programa passado, né, porque Mali, Burkina Faso e Níger, que são 3 países que eram parte da CEDEAW, tiveram golpes militares e estavam sob sanções da CEDEAW. Esses 3 países saíram do bloco. A CEDEAW, que inclui o Senegal, expressou suas preocupações sobre as circunstâncias do adiamento das eleições e pediu que o governo senegalês rapidamente apresente um calendário para eleições livres e justas. Então, é uma deterioração, mas que não é exatamente uma surpresa, né? Porque, repito, a gente... Infelizmente, já fizemos vários comentários aqui, já tivemos mortos nessas manifestações no Senegal também. Então, são esses vários pequenos motivos, né, que vão se somando e criam esse contexto geral, esse contexto maior sobre o Senegal. Com o adiamento indefinido, os deputados chegaram a comentar, né, um adiamento de 6, alguns deputados, né, os deputados governistas, falaram que poderia ser adiados por 6 meses para então o dia 25 de agosto, né? A questão é que esse é um período de chuvas no Senegal, em que constantemente você tem episódios como inundações ou então dificuldades de locomoção pelo país. Segundo o Código Eleitoral senegalês, o pleito tem que ser anunciado com pelo menos 80 dias de antecedência. Então, mesmo que o Macky Sall amanhã, tá, decida falar que decida que ele é o maior democrata do mundo e anunciar uma nova eleição, ela vai ser pelo menos daqui a 80 dias. Até lá, provavelmente teremos um cenário de instabilidade. E, curiosamente, né, o Senegal é um país que, tirando a Gâmbia, né, que está dentro do Senegal... É um né? enclave, né? Porque ele justamente acompanha o curso do rio homônimo, né? Isso. Tirando a Gâmbia, né, todos os países com que Senegal faz fronteira hoje estão sob governos militarizados, né? Incluindo o Mali, que a gente acabou de mencionar. Inclusive o Senegal... parte do território está localizado na região do Sahel, que é essa região que tem enfrentado essa grande instabilidade nos últimos anos. A gente tem repercutido aqui no programa, né? A gente até tinha comentado, né, que da Guiné até o Sudão a gente consegue fazer uma faixa de países que tiveram golpes ou tentativas nos últimos anos. E existe um outro elemento, né, nessa decisão, nesses cálculos, que é o fato de que o Macky Sall, teoricamente, nos últimos anos, né, teria se tornado mais próximo da Rússia, né, até por conta da situação nos países vizinhos, tá? E incluindo investimento russo na exploração de recursos naturais no Senegal. Então, pode ser, tá? Ainda está um pouco cedo para dizer isso, né? Mas pode ser que se torne mais um país a ser disputado ali, a influência disputada entre França e a Rússia, né? Especialmente as ex-colônias francesas da África Ocidental. E a China só de olho também. Ah, sim, né? A China, até porque a China tem o cheque na mão. Aí, meu caro Matias, do Senegal, a gente começa o nosso breve giro pelo continente mãe, começando pela Mauritânia,
já que hoje, dia 8 de fevereiro, a Ursula von der Leyen, né, a chefe da Comissão Europeia, anunciou um plano de 210 milhões de euros, uma parceria com a Mauritânia, para coibir o tráfico de pessoas da costa da Mauritânia para as Ilhas Canárias, né? As Ilhas Canárias, que são de soberania espanhola, são próximas, né, da costa da Mauritânia, mais ou menos próximas, e muitas pessoas tentam fazer esse trajeto, muitas vezes em embarcações improvisadas, acabam ocorrendo tragédias, pessoas morrendo, né? Então a Comissão Europeia anunciou esse projeto, esse plano com o governo da Mauritânia. A questão é que, primeiro, as autoridades da Mauritânia, elas também podem ser eventualmente subornadas, podem, né, olhar para o outro lado e tal. E segundo, 210 milhões de euros não é uma quantia tão grande assim, então não sei exatamente o que a União Europeia espera nesse cenário, a não ser muito provavelmente fortalecer os traficantes de pessoas ou a estrutura do crime organizado, sabe? Então, segundo dados da própria União Europeia, em janeiro de 2024, cerca de 7.270 pessoas fizeram a travessia da Mauritânia para as Ilhas Canárias, tá? São mais de 1.000 quilômetros de viagem, e não forneceram dados sobre eventuais mortos, tá, nesse trajeto. Da Mauritânia, meu caro Matias, nós vamos para a Nigéria, tá, com duas notícias, as duas infelizmente violentas. A primeira delas é que no último dia 2 de fevereiro, um grupo armado atacou o Palácio Onikoro, que fica no estado de Kawara, que é sede de um dos líderes tradicionais nigerianos, né? Tem aquela, né, aquele estereótipo, né, aquela coisa do golpe do príncipe nigeriano, né, o golpe do rei nigeriano, porque você tem... Dear friend. Você tem diversas lideranças tradicionais, né, e por isso que a gente chama, inclusive, né, os monarcas europeus de líderes tribais. E no caso nós tivemos um ataque a esse palácio que matou o Oba Aremu Olugosun Cole e sequestraram a sua esposa e outras pessoas presentes, tá? Segundo a polícia, outros 2 líderes tradicionais foram mortos no estado de Ekiti, que é um estado vizinho. E a outra notícia é que no dia 5 de fevereiro, no estado de Katsina, no noroeste do país, 35 mulheres que voltavam de um casamento foram sequestradas por homens armados, tá? Quando eu falo homens armados, gente, é importante lembrar que podem ser 2 fenômenos diferentes. Podem ser grupos de criminosos, pode ser um fenômeno de banditismo, ou também podem ser grupos armados ligados a grupos extremistas como o Boko Haram, tá? Desde o início do mandato do Bola Tinubu, né, o novo presidente nigeriano, que foi empossado no ano passado, inclusive a gente teve um programa, né, sobre as eleições da Nigéria com a presença do nosso querido Augusto Chidoze aqui. Desde o início do governo dele, são 3.964 sequestros no país. Da Nigéria, meu caro Matias, nós vamos para a República Democrática do Congo, com 2 notícias principalmente, né? Uma delas é que tivemos mais uma onda de refugiados, tá, da região leste do país, nesse caso da cidade de Sake, tá? Lembrando, no leste da República Democrática do Congo, nós temos um conflito armado que envolve tanto o exército do país, quanto o grupo M23, que é uma milícia apoiada por Ruanda, quanto também envolvendo outros grupos armados e grupos que não têm uma bandeira política, são apenas grupos criminosos que querem controlar áreas, recursos naturais, né? Lembrando que o Congo tem um dos solos mais ricos do mundo, tá? E agora
os combates, né, chegaram a Sake em uma ofensiva do grupo M23, justamente, e então milhares de residentes da cidade fugiram. Tá? No caso do leste do Congo, nós já estamos falando apenas nesse ano, tá, de mais de 40 mil refugiados. Tá? Apenas em 2024, gente. Tá? Mais de 40 mil pessoas já foram forçadas a saírem de suas casas. E justamente por conta desse conflito e dessa violência no leste do Congo, que nós tivemos um protesto feito pela seleção de futebol da República Democrática do Congo, que nessa semana disputou a semifinal da Copa Africana de Nações, perdeu para o país sede Costa do Marfim, e os jogadores fizeram um protesto, tampando a boca com a mão direita e apontando para a cabeça com a mão esquerda. Não sei se é para simulando uma arma. Um gesto como se fosse uma arma, né? E o capitão da equipe, o Cédric Bakambu, que joga no Olympique de Marselha. Atualmente ele joga no Betis, tá? Mas ele jogou no Olympique de Marselha. Ele falou que todo mundo vê os massacres no leste do Congo, mas todos estão em silêncio. Usem a mesma energia que vocês colocam para falar da Copa Africana de Nações para destacar o que está ocorrendo conosco. Tá? No total, são 7 milhões de refugiados no leste do país, tá, gente? E na Copa Africana de Nações, neste final de semana, né, no dia 11 de fevereiro, talvez algumas pessoas vão ver o programa só depois disso, teremos a final do torneio, que envolve o país sede, a Costa do Marfim. Que justamente eliminou a República Democrática do Congo por 1-0. Num gol que não foi de propósito. Não foi. E, quer dizer, o cara finalizou de propósito, mas aquela de encobrir o goleiro ali foi sorte. Contra a Nigéria, que é a mais forte das seleções africanas, a gente já conversou aqui sobre isso. Eu discordo, mas enfim. Que derrotou a África do Sul nas penalidades, e os dois times vão jogar a disputa de terceiro lugar no dia 10, no sábado. Inclusive, falando, né, desse confronto entre Nigéria e África do Sul, existia um certo temor da alta comissão nigeriana em Petróleo de ataques xenófobos na África do Sul, já que existe uma grande colônia nigeriana na África do Sul, que cresceu justamente após o fim do regime do apartheid, mas existe, né, uma relação difícil entre as duas nacionalidades. Enfim, a própria Copa Africana de Nações, que foi sediada na África do Sul em 96, já sob a presidência do Nelson Mandela, foi boicotada pela Nigéria, que era a atual campeã naquela altura. E, por outro lado, o Departamento de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul disse que esse temor da alta comissão nigeriana em Pretória seria algo exagerado, né? Porque assim, meio passando um pano, assim, que não seria para tanto, né? E as estimativas são de que cerca de 30 mil nacionais nigerianos vivam na África do Sul atualmente, né? Então, felizmente não tivemos, né, registros de nenhum confronto, mas ficou essa questão pendente no ar. E como o próprio comediante sul-africano Trevor Noah já definiu, sempre que os Bafana perdem, a xenofobia cresce. E aproveitar, né, que a gente está falando de esporte, mandar um abraço e um parabéns para os nossos amigos e parceiros do Ponta de Lança, né, um podcast dedicado ao continente africano, e que eles, inclusive, né, o Luiz Fernando trabalhou, né, comentando jogos na Band. O Marcos também. O Augusto Chidozi fez um comentário na Band antes do jogo da Nigéria. Então, um abraço aí para todos eles, parabéns pelo trabalho, né? E sigam em frente. Inclusive, a informação do protesto foi via o pessoal do Ponta de Lança. Aí, meu caro Matias, nós vamos para a Namíbia, já que no último dia 4, o presidente do país, o então presidente do país, o Raj Gengob, faleceu.
ele era o presidente da Namíbia desde 2015, né? Ele estava internado, né, para um tratamento de câncer. Depois o câncer retornou, enfim, ele estava internado na capital Windhoek e faleceu no último dia 4 de fevereiro. Tá? Ele era um educador, ele era um professor de ofício, né? Ele inclusive foi educado inicialmente na África do Sul, né, no período do apartheid, né, ele que era um homem negro, tá? Antes de ser presidente, ele foi primeiro-ministro, ele também foi ministro de Comércio e Indústria, e ele foi eleito em 2014 pela primeira vez, com 86% dos votos, uma vitória acachapante, né? Depois foi reeleito como presidente, e ele é uma liderança importante nos últimos anos na Namíbia, justamente como parte desse processo de abertura política do país, né? A Namíbia, que ela não apenas ela tinha um regime de segregação, mas a Namíbia era parte da África do Sul, ela era dominada pela África do Sul, se torna independente em 1990. E ele era, né, da Organização Popular do Sudoeste Africano, que é o nome antigo da Namíbia, o nome da Namíbia como colônia alemã, né? Que era antigo Sudoeste Africano, justamente. E ele era líder da Organização Popular do Sudoeste Africano, que foi fundada na clandestinidade, né? E como uma entidade para a representação das pessoas negras. Ela foi fundada como um grupo socialista no contexto da Guerra Fria, era uma guerrilha, inclusive, né? Tinha o seu braço armado, melhor dizendo, né? Não é que era uma guerrilha, mas tinha o seu braço armado, né, na luta contra o regime de segregação. Lembrando que a gente já falou um pouco aqui da história da Namíbia no programa 258, para quem quiser ouvir. Naquela ocasião foi porque a Alemanha reconheceu os 2 genocídios que praticou na Namíbia, né, contra os Herero e contra os Nama. E nós tivemos o anúncio, né, como eu disse, infelizmente, do falecimento do presidente. Ele tinha 82 anos de idade, foi sucedido pelo seu vice, porém teremos eleições esse ano na Namíbia. E aconteceu uma coisa curiosa, que é a Namíbia não possui um procedimento institucionalizado para a morte do chefe de Estado, para a morte do chefe de Estado durante o seu mandato. Então, você ainda não teve nenhum funeral dele, né? O país ainda está sob luta oficial, tá? O presidente, repito, o vice-presidente assume e vai servir o mandato, a conclusão do mandato dele, que acabaria no dia 21 de março de 2025. Por esse ano nós já teríamos eleições na Namíbia, de qualquer maneira. Então, teremos as eleições após o falecimento dele. Falando em eleições, antes de você passar pelas notícias finais, meu caro Matias, só para... Toda vez que a gente fez pela primeira vez um bloco regional aqui, a gente menciona as eleições do ano, né? Então, esse ano, na África, para destacar, nós teremos no dia 15 de julho eleições em Ruanda, para presidente e legislativo, né? Ruanda, onde o Paul Kagame manda e desmanda desde a década de 1990. No dia 9 de outubro, presidente e legislativo em Moçambique. No dia 13 de novembro, teremos eleições tanto na Somalilândia, né, que é aquele território separatista da Somália, que recentemente assinou aquele acordo com a Etiópia, e também eleições para presidente e Assembleia Nacional na Namíbia, que a gente acabou de falar. Dia 7 de dezembro, eleições para presidente legislativo em Gana, e até 5 de agosto, ainda não tem data, mas no máximo no dia 5 de agosto, teremos eleições gerais na África do Sul. Lembrando que a África do Sul é uma espécie de presidencialismo parlamentarista, né? Então, é um presidencialismo, mas o presidente é eleito indiretamente
pelo parlamento, nomeado pelo partido que tiver a maioria. E para fechar o bloco, ainda 2 notícias na África Meridional, né? Começando pelo Zimbábue, já que o gabinete do país aprovou a abolição da pena de morte, que será substituída pela adoção da prisão perpétua, algo mais pro forma, né? Já que a última execução sumária que teve no país foi em 2005, né? E essa consulta foi realizada em 30 distritos do país e vinha em consonância ao projeto de lei a favor da abolição da pena de morte no país, que foi até o Congresso no ano passado, né? Então, o anúncio foi feito pelo ministro da Informação, o Jean-François Muzorewa, nessa última terça-feira. E do Zimbábue nós vamos para Moçambique, né, já que está tendo uma crise aí na sucessão das prefeituras do país, já que a Renamo acusa o partido governista Frelimo de manipulação das eleições municipais. Ao todo, o partido que governa o país desde 1992, ao final da Guerra Civil, conquistou 60 das 65 prefeituras, enquanto que a Renamo conseguiu 4 e o Movimento Democrático de Moçambique conseguiu apenas uma, né? E o caso mais emblemático se deu na cidade de Nampula, no norte do país, no qual o prefeito Paulo Vahandle não queria entregar o cargo, ele que estava concorrendo à reeleição, mas acabou sendo demovido da ideia pelos seus próprios correligionários que reconheceram a derrota nas urnas.